Fala pessoal, Thiago Ottoboni, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o nosso dia a dia clínico. Quando eu imagino um dia a dia clínico pensando em resinas compostas, eu entendo que fazer dentes brancos, fazer dentes clareados é muito importante. Porém, o nosso dia a dia, a nossa rotina, baseia-se muito em restaurações, talvez classe 3, classe 4, classe 1. E são restaurações muitas vezes em dentes A1, dentes A2. Então o nosso box de resinas de dia a dia clínico, você vai encontrar as principais resinas para você conseguir resolver os casos do teu dia a dia. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, diastemas, em cores A1 e A2, que é uma gama de cor que a gente imagina no Brasil ainda que é o mais utilizado. Quando eu imagino restaurar dentes, eu penso em cor. Quando eu imagino cor e converso com os alunos nos cursos sobre cor em resina composta, a primeira dúvida do dentista é como entender a cor das resinas. Quando nós pensamos em entender cor em resina, nós somos direcionados a nos basear somente em escala Vita. Então nós pegamos uma escala Vita, você vai no teu paciente, eu vou no meu paciente, eu testo a cor do dente do paciente e eu pego uma resina para restaurar o dente. Só que eu tenho que entender que as resinas, todas as marcas, cada marca tem uma cor, uma translucidez, uma opacidade um pouco diferente. Então eu gosto muito de personalizar. Porém eu tenho que entender. E quando eu vou entender cor, esse slide eu falo para os alunos dos cursos presenciais que esse slide é um slide de resumo de cor. E eu vou explicar para você em casa minuciosamente cada tipo de resina, para a gente entender a estratificação e aí sim poder resolver a maioria dos casos no consultório, que não é fácil. Então vamos lá, a gente vai conversar, vou te dar alguns exemplos que eu quero que você imagine aí na tua casa as situações que eu estou abordando aqui durante a nossa aula, tudo bem? Então imagina lá, você tem as dentinas, resinas mais opacas. No nosso kit dia a dia clínico a gente tem uma resina de dentina muito especial que eu gosto muito, que é a OPA2. Essa resina você vai conseguir utilizar muito na tua rotina clínica. Quando eu imagino uma resina de dentina, eu penso em muita opacidade, tenho algo muito opaco. E eu penso também em menos translucidez, concorda? Então eu tenho algo muito opaco, proporcionalmente, se ele é muito opaco, eu não tenho translucidez nesse objeto. E eu posso imaginar nas resinas, uma dentina A1, uma dentina A2, uma dentina A3. E eu começo a conversar com os alunos e tentar fazer os alunos imaginarem algumas situações. Uma situação, imagina que eu tenho uma marca minha de resina, Ottoboni, só que é brincadeira. Só que imagina essa resina, e eu tenho que pensar nas resinas de dentina. E eu tenho que pensar em algumas coisas, eu estou até procurando aqui no estúdio algo marrom. Imagina essa caixa aqui, ó. Acabei de pegar essa caixa aqui no estúdio. Eu tenho aqui nessa caixa algo opaco. Essa caixa é opaca, não é? Olha lá, tem uma caixa que é opaca. Portanto, ela não tem translucidez, eu não consigo ver o que tem do outro lado aqui da minha mão. Correto? Então eu poderia chamar essa caixa aqui de dentina A3, por exemplo, ou A2. Olha lá, vamos agora pensar na óptica da resina composta. Se eu tenho algo que é muito opaco, tenho algo que não tem translucidez, eu poderia chamar de dentina essa caixa. Se fosse a minha marca de resina, eu poderia falar que isso aqui é uma dentina A3. Por que o A3? Porque eu tenho croma, eu tenho pigmentos que deixaram essa massa opaca numa cor A3. Por outro ponto, se eu pegar aqui, ó, peguei essa xícara aqui no nosso estúdio. Se eu pego essa xícara aqui, ó, eu tenho o mesmo objeto opaco, olha que interessante. Esse objeto também não tem translucidez da mesma maneira que essa caixa, porém aqui eu tenho pigmentos brancos. Então imagina que aqui eu tenho uma dentina A3 ou A2, porque ela está pigmentada com amarelo, e aqui eu tenho uma dentina A1 ou uma dentina bleach.
E olha que interessante, por que eu estou classificando isso como dentina? Porque eu tenho características ópticas de uma dentina. Eu tenho algo que é opaco, os dois objetos, tenho nada de translucidez e eu tenho aqui uma cor amarela e uma cor branca. Então eu tenho duas dentinas distintas de cor, porém, falando em óptica, eu tenho algo muito parecido ou similar. Então vamos lá, se eu parar então para conversar com vocês, explicamos dentina, eu vou contar uma situação clínica que aconteceu num curso há uns 2, 3 anos atrás. A gente estava num curso clínico, um aluno estava fazendo uma faceta em um dente 11. Esse dente era escurecido e os outros dentes eram cor B1. Então a nossa faceta teria que chegar numa cor final B1, correto? Enquanto eu estava em outro box, esse aluno chega para mim e fala assim: professor, eu acabo de aplicar a dentina e o dente está muito acinzentado. A gente chama com baixo valor, ele está mais acinzentado. E eu conversei com esse aluno e falei assim: ó, o seguinte, remove essa dentina, já que você não fotopolimerizou, vai na nossa bancada de resinas, tinha um monte de resinas de várias marcas. Falei, e seleciona nas dentinas a mais opaca, bem opaca que você encontrar. Então esse aluno voltou para as bancadas de resina e ele pegou lá, tinha muitas resinas. Eu vou te falar todas que tinham. Apresentava lá dentina bleach, dentina A1, dentina A2, dentina A3, dentina 3,5 e dentina A4. Qual que esse aluno pegou? Ele foi direto na A4. Por quê? Olha a confusão que ele fez. Quando eu enfatizei que eu queria que ele pegasse uma dentina muito opaca, eu quis uma resina muito opaca de dentina, porém, se eu quero uma cor A1 ou B1, ele teria que ir direcionado para dentina bleach ou a dentina A1. Mas quando ele imaginou muito opaco, ele fez uma confusão com croma e saturação. Então ele viu nas opacas a mais cromatizada e pegou uma dentina A4. E essa dentina não me serve, ela me serve para utilizar em um dente A4. Então o que eu quero com essa história é que você nunca confunda opacidade, algo que é muito opaco, com algo que está com muito croma, que tem uma cor amarela ou uma cor branca. Porque como eu dei o exemplo para vocês da caixa e da xícara, eu posso ter uma dentina clara, que vai ter características de dentina, ou posso ter uma dentina escura, com croma amarela, marrom, que vai ter as mesmas características da outra dentina, só que eu estou mudando o croma, beleza? Se eu caminhar um pouquinho, eu tenho resinas de corpo, que são as resinas que não são tão opacas e não são tão translúcidas. Eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia clínico para simplificar algumas restaurações. E eu tenho esmaltes cromáticos, que no nosso kit de resinas do dia a dia, nós temos 2 esmaltes, que você vai resolver muitas situações clínicas. Temos o esmalte A1 e o esmalte A2, que são as cores mais utilizadas na rotina clínica. Portanto, agora, se eu caminhar um pouquinho nessa tabela, depois de pensar em dentina, nós vamos ter as resinas de corpo, as resinas de body. As resinas de corpo são resinas interessantíssimas para a tua rotina, porque ela é um equilíbrio, ela não é tão opaca quanto uma dentina e não é tão translúcida quanto o esmalte. Eu gosto de utilizar também no meu dia a dia. Agora, se eu pensar no esmalte cromático, no nosso kit do dia a dia clínico, eu tenho 2 esmaltes nesse kit que vai resolver muito a tua rotina. A1 e A2 são cores principais que você consegue um mimetismo, e ainda na resina Palfic nós temos um efeito camaleão muito interessante. Essas resinas de esmalte cromático, elas não são tão opacas quanto corpo e dentina, porém elas são mais translúcidas que corpo e dentina. Eu tenho que imaginar agora uma situação como se fosse uma porta, uma parede de vidro, que eu tenho aquela película jateadora, uma película que vai bloquear um pouquinho esse vidro. Quando você olha essa porta de vidro, às vezes no consultório, que essa porta é meio esbranquiçada, você não enxerga uma reflexão do branco dessa porta? Sim. Só que se entra uma pessoa atrás dessa porta, você enxerga um vulto dessa pessoa. Seria um esmalte cromático A1, por exemplo.
Eu tenho uma pequena reflexão do branco ou do amarelo ou da cor que é aquele objeto, porém eu tenho mais translucidez e a luz também passa e eu enxergo o objeto que está atrás, que seria no caso uma dentina, por exemplo. Olha que interessante. E da mesma maneira como dentina, eu conversei com vocês, eu posso ter esse vidro mais claro, mais amarelo, mais marrom, e aí eu tenho as diferenças dos esmaltes cromáticos, A1, A2, B1, White. Então eu tenho que pensar nessa característica ótica desse esmalte. E eu tenho também aqui as resinas de esmalte acromático, que são resinas muito mais translúcidas, que eu tiro aquela cor e elas chegam a ficar com alta translucidez, mais transparentes. Então funciona muito bem quando eu quero um efeito mais opalescente. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas olha que interessante agora, presta bem atenção na nossa tela aqui. Se eu entender então o que é opaco, o que é translúcido, que uma dentina é mais opaca, que eu posso pôr um volume maior em uma região do dente, menos dentina numa região incisal, mais esmalte, eu consigo formatar, olha que legal, eu consigo formar um dente, formar uma estratificação. E aí eu começo a entender mais a resina. Só que para isso eu tenho que treinar o meu olho, eu tenho que treinar o teu olho. Como que nós vamos treinar os nossos olhos para entender esse conceito de cor? Eu acho que o mais legal de tudo é você dar exemplos que não são com materiais. Olha aqui nessa tela, esses 4 copos. Imagina uma situação, eu tenho a minha marca de resinas, um exemplo. E eu estou te apresentando aqui as resinas de cor bleach, de cores clareadas, tá? Se eu tenho resinas mais opacas, mais translúcidas, de efeito, imagina que aqui seria um esmalte cromático, esse E1. O E3 já eu tenho muita opacidade aqui, não tem? A luz reflete o branco, não passa a luz, eu tenho uma dentina. Aqui o E2 seria um corpo, porque está no meio termo entre o E3 e o E1, não é tão opaco e não é tão translúcido. E aqui eu tenho o esmalte acromático, que seria o esmalte de efeito. Portanto, eu tenho 4 seringas de resina composta, cores brancas, porém diferentes opacidades e translucidez. Tenho aqui um exemplo, um esmalte B1, um corpo B1 e uma dentina B1. Se eu tiro esses líquidos e coloco um líquido novo com a mesma intensidade, porém com a cor amarela ou marrom, eu não vou mudar de lugar o que é dentina e o que é esmalte. Eu só estou mudando o croma, a cor, o quanto tem de pigmento naquela resina, naquele material. Então é muito importante a gente entender isso. Eu quero que você tente, volta o vídeo, assiste de novo se você tiver dúvida. Entenda que isso aqui é muito importante. Nós estamos conversando, estamos falando disso aqui, ó, opacidade e translucidez. Eu vou voltar o slide aqui, ó, translucidez e opacidade. Como eu vou estratificar e formar uma cor, uma restauração, ou algo parecido com um dente que a gente tenta fazer, mas é difícil porque a gente faz restauração. Mas eu tenho que entender isso aqui. Então eu espero que tenha ficado claro os esmaltes, a dentina, essas características óticas para a gente entrar na parte prática agora. Porque tem uma coisa que é muito importante, que é a espessura. Olha que interessante. Eu tenho aqui nesses discos de resina, feitos pelo meu mestre Walter Scalco, eu tenho dentina A3 num substrato branco, num substrato escuro. Olha a diferença de cor, porque eu tenho sempre uma interação com o substrato, então isso é importantíssimo. Substrato verde no substrato branco, num substrato branco no substrato cinza, num substrato branco e no amarelo. Olha como o amarelo intensifica, ele soma com o amarelo da dentina, ele fica mais amarelo ainda. Então você tem que pensar numa coisa. A resina composta tem um efeito óptico incrível, tem uma opacidade e uma translucidez incrível em diferentes sistemas e diferentes massas de resina.
e eu tenho uma interação muito forte com o substrato dental. Portanto, o substrato dental tem que ter uma cor homogênea. E eu tenho que trabalhar isso se eu não tenho. Se eu tenho então 6 dentes para trabalhar e um dente tem um substrato um pouquinho mais escuro, eu tenho que melhorar esse substrato com um tipo de corante, um pacificador, para depois estratificar essas restaurações. E quando eu falo em estratificação, eu gosto muito de pensar principalmente em dente natural. Se nós pensarmos que eu tenho que transformar esse biomaterial, que é essa massa, em algo que é exatamente isso aqui, que é um dente, eu gosto de falar para os alunos que a gente faz restauração, a gente não faz dente, né? Quem faz dente é Deus. Então eu tenho que começar a pensar nisso. Eu sempre vou fazer resina. Sempre vou fazer restaurações. Então é muito importante que a gente pense nisso. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas não vai ficar perfeito. Mas imagine isso aqui, ó. Eu tenho uma média de 0,4 milímetros na cervical de esmalte, muito fino e muita dentina. Terço médio eu tenho 0,9 milímetros, 0,6 de esmalte. Então é uma região que eu tenho um equilíbrio entre esmalte e dentina. E no terço incisal eu tenho muito esmalte e pouca ou nada de dentina. Por que eu estou falando sobre esse slide? Esse slide foi tirado, essas medidas, num artigo do professor Vitor Clavijo, meu mestre, falando sobre as espessuras para você calibrar as preparações, porque se você preparar demais aqui você tira esmalte. Então eu tenho que pensar nisso para resina agora. Se eu quero fazer uma seleção de cor, da cor principal da resina, qual região do dente, pensa agora comigo, qual região do dente eu tenho um equilíbrio entre esmalte e dentina? No terço médio, não é? Então quando eu quiser selecionar a cor principal do dente, olha que interessante, eu vou fazer discos, botões de resina e eu vou colocar no terço médio dos dentes. Fazendo isso, eu faço a fotopolimerização, porque sempre que eu polimerizo, eu mudo um pouquinho os monômeros da resina e ela reflete de maneira diferente. Então os dentes estão hidratados, eu seco levemente só o dente que eu vou colocar a resina, faço um botão de resina, já vou explicar o porquê, e faço a fotopolimerização e aplico uma água para ver. Olha aqui, eu tenho duas resinas, uma mais clara e uma mais escura. Olha que interessante, as duas são B1, só que são de dois sistemas diferentes. Sendo que essa daqui ficou melhor, mais integrada com o substrato do que esta. Então eu tenho que fazer uma leitura ótica. O que eu tenho que tomar cuidado muito é na espessura. Porque as resinas compostas, a maioria das resinas compostas, quando a gente aplica uma camada maior do que 0,5, o A1 começa a ficar C1. E é aí que entra um grande erro quando você começa a mudar de sistema de resina. Eu trabalho com as resinas da Tokuyama há mais de 10 anos. Tá? Eu utilizo a Palfic, por exemplo, que chamava Stellite Quick, há 11 anos. E no começo eu errei bastante a cor com ela, porque ela é uma resina mais translúcida. Aí já chegou algumas pessoas até falaram assim, a resina é ruim. Não é. A resina é uma das melhores resinas que a gente tem no mundo. Basta eu entender que essa resina é mais translúcida e afinar a camada de esmalte, aumentar a camada de dentina. E eu compenso essa estratificação. Entende o que eu estou conversando com vocês? Eu tenho que entender o tipo de resina que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com uma resina que é mais opaca, eu posso pôr uma camada de esmalte talvez 0,5, 0,6. Mas uma resina mais translúcida, a minha dica é que você diminua a camada. A maioria das resinas, portanto, quando a gente conversou de estratificação ali de cor, eu falei que o esmalte cromático reflete luz, mas também passa luz. Portanto, se eu coloco até 0,5 de esmalte, eu tenho A1, por exemplo. Se eu ponho 0,7, o meu A1 vira C1. Se eu pego uma resina A2, coloco 0,7, 0,8, o meu A2 começa a virar C2. Então eu tenho que tomar cuidado nessa pegadinha, senão eu cometo um erro de cor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu posso utilizar um instrumento para medir 0,5, que é a espátula Misura do estado italiano. Então beleza, vamos conversar sobre a estratificação.
Primeira coisa, aqui eu tenho o esmalte vestibular, um pouquinho de dentina e um esmalte palatino. Se eu restaurar o dente com resina composta, com essa espessura, que é exatamente o dente natural, eu vou cometer um erro muito grande. Eu tenho pouca dentina para refletir a luz, baseado no que a gente conversou sobre cor, e muito esmalte para absorver a luz. Então essa restauração vai ficar um pouquinho mais acinzentada, vai abaixar o valor que a gente fala, e vai aparecer aquela linha de união. Principalmente porque também a refração da resina composta é diferente do esmalte. Olha que interessante. O esmalte tem a refração de 1,63 e a resina composta que a gente utiliza 1,51. Então, se a refração já é diferente, junto com a translucidez dos materiais, eu cometo um erro de cor muito grande. O que é refração para a gente entender? É o que descreve como vai ser a propagação das ondas de luz. Se você imaginar um copo de água, cheio de água, quando você coloca o canudo dentro, você já viu que o canudo meio que distorce um pouquinho quando a gente olha? É a refração do vidro, da água é diferente do ar. Então do esmalte é diferente da resina. Então imagina aqui, eu tenho essa restauração para ser feita. A refração do esmalte é 1,63, da resina é 1,51, então vai ser diferente. Aqui a luz vai tocar nesse objeto, que é a resina composta, e vai ultrapassar, porque eu tenho pouca dentina e muito esmalte. Então eu tenho que compensar isso. Qual que é a melhor maneira de compensar? Alterando a espessura das camadas. Então olha que interessante como vai mudar no esquema. Agora eu tenho uma espessura condizente com o que eu preciso. Eu tenho uma camada palatina muito fina, um volume restaurador de dentina muito importante e volumoso, sendo que nas resinas da Palfic, da Tokuyama em geral, eu coloco um volume de dentina um pouquinho maior e diminuo um pouquinho o volume de esmalte. Então aquela regra do 0,5 funciona para muitas resinas. Pela minha experiência clínica, utilizando a Palfic há mais de 10 anos, que era a Stellite Quick, eu vejo que eu ponho um pouquinho mais de dentina e deixo menos esmalte. Eu deixo uma média de 0,3 milímetros mais ou menos para o esmalte. É uma camada mais delgada, mais fina. Eu consigo um equilíbrio da cor. E essa dentina eu subo levemente na linha de união, no bisel. Entenderam? E depois eu ponho uma camada vestibular muito fina. Então eu faço uma compensação dessa espessura das camadas para criar essa restauração. Aqui está um passo a passo que eu sempre passo para os alunos para criar umas restaurações de dentes anteriores. Cada passo é importante a avaliação dele, se eu tenho que executar ou se eu posso pular. E aí eu vou seguindo a minha sequência clínica. Se vocês quiserem anotar em casa ou tirar uma foto, a gente vai colocar bem grande para vocês. Então vamos lá, eu vou fazer uma estratificação agora de um dente classe 4 com uma estratificação mais policromática, técnica do professor Newton Falco, tá? Então eu vou fazer uma estratificação com a resina da Ômega, que vocês encontram nos kits do professor, do nosso grande, meu mestre Arbex. Ele tem um kit com resinas da Tokuyama, muito interessante, tá? Vocês vão conseguir encontrar nesse kit do professor Arbex e do kit do professor Felipe Bezerra também, tá? Lembrando que o nosso kit, dia a dia clínico, são resinas da Palfic. E eu vou mostrar a estratificação depois para vocês, como a gente vai fazer essa estratificação, que vai funcionar muito para você simplificar o teu dia a dia clínico. Então imagina aqui, eu faço a prova de uma muralha de silicone, que eu criei baseada no enceramento ou numa matriz esculpida, como a matriz BRB. Faço a aplicação do ácido fosfórico em esmalte, depois eu lavo muito bem, e aqui eu estou aplicando um adesivo autocondicionante como o Palfic Bond. Eu aplico esse adesivo, tiro o Teflon, depois que eu evaporo o solvente, faço a fotopolimerização e aí eu começo a fazer o trabalho. Notem que aqui eu estou utilizando a Stellite Ômega, a resina trans da Stellite Ômega. Thiago, e se fosse a Palfic, eu utilizaria aí a CE.
que seria a incisal da Palfic, tá? Ela tem uma característica, não é tão transparente, mas tem uma característica mais translúcida também. Faço a fotopolimerização e eu tenho o anteparo palatino e a primeira camada, que é extremamente importante. Por que essa camada é importante? Porque eu tenho um design da camada. Como essa camada vai ter o formato dela. Essa camada é extremamente importante, ela tem que ser extremamente fina. Depois disso, se eu tenho dentes mais arredondados, eu posso colocar matrizes seccionais de dentes posteriores, tipo da Polidentia. Eu venho com essa matriz e eu faço as cristas com esmalte cromático. Aqui no caso seria um esmalte A2. Utilizamos o esmalte A2 da Ômega, poderia ser utilizado um esmalte A2 da Palfic também. Faço a mesial, agora eu venho, crio a distal e a gente faz as duas áreas proximais pensando numa simplificação de cavidade da mesma maneira que a gente pensa em simplificar a cavidade classe 2 para classe 1. Eu vou fechando as paredes para criar uma estratificação. Eu gosto bastante dessa técnica. Tenho agora esse formato, esse design, eu tenho que fazer a mimetização das linhas de união. E aí eu vou entrar com a dentina A2. No nosso kit dia a dia clínico você vai utilizar a resina OP-A2. Eu venho criando essa morfologia sem fotopolimerizar várias camadas, crio o volume ideal, deixo um leve espaço para o esmalte e aí sim eu vou fazer os desenhos dos mamelos, acertar todas essas arestas, esses detalhes e aí eu vou fazer a fotopolimerização depois que eu faço toda essa padronização de volume, morfologia da dentina, que é extremamente importante, e detalhes anatômicos e internos. Se eu vou fazer uma estratificação mais simplificada, eu poderia aplicar um esmalte, mas se eu tiver que fazer uma estratificação mais policromática, eu aplico agora a mesma dentina A2 da Ômega ou OPA2 da Palfic e faço um halo opaco, que funciona como limite final da borda incisal para o teu dente obter um stop. Se você não faz um halo e cria um efeito muito opalescente, o dente parece que tem uma característica de desgastado, porque vai passar muita luz na borda incisal. Então eu faço essa caracterização com o halo opaco. Agora, a mesma resina da primeira camada, nós vamos preencher essa área incisal, conseguindo assim uma maior passagem e absorção de luz, e aí eu tenho uma opalescência maior, eu tenho uma translucidez muito maior. Então essas resinas conferem um efeito óptico muito interessante para você criar aqueles dentes mais translúcidos, tá? E depois disso eu venho com a camada final, que seria a camada de esmalte final. Qual esmalte? Cromático, cor do dente. Se o dente fosse A1, eu poderia aplicar um esmalte A1. Esse dente aqui no caso é A2, eu vou aplicar uma camada de esmalte A2. Nesse exemplo do nosso vídeo, um esmalte A2 da Estelite Ômega. Do nosso kit dia a dia clínico, eu utilizo esmalte A2 da Palfic. Tem um efeito incrível fazendo essa estratificação dessa maneira. Então eu venho trabalhando anatomia, gosto muito de finalizar a anatomia o mais refinada possível para trabalhar depois com pouco ajuste, né, pouco desgaste. Gosto de utilizar pincel e aí a gente consegue um resultado muito interessante. Quando eu começo a imaginar as coisas que a gente tem para obter sucesso nas nossas restaurações, a tríade de sucesso longitudinal é operador, que somos nós, material e paciente. O operador somos nós, eu consigo controlar muito bem, eu posso estudar, você está estudando em casa, você está adquirindo um kit que tem videoaulas para você aprender e trocar conhecimento comigo. O 2, que é o material, você adquiriu um kit de uma das melhores resinas compostas que a gente tem no mundo, que esse material é incrível, então você está controlando 100%. Agora basta a gente tentar controlar o paciente. E aí que é um desafio nosso tentar criar uma rotina de manutenção das nossas restaurações. Se a gente for pensar no nosso kit do dia a dia clínico, as resinas que nós separamos para vocês são as resinas que você vai usar muito na rotina clínica. São aquelas resinas que eu brinco que vão acabar rápido,
porque você usa muito, e isso é muito bom que você está produzindo. Então nós separamos para vocês esmaltes cromáticos A1 e A2 e dentina OPA2. Aqui você faz vários dentes A1, A2 trabalhando com essas 3 resinas e você cria estratificações muito bonitas. Eu vou mostrar para vocês agora, finalizando essa parte teórica, em um vídeo eu vou trabalhar para mostrar para vocês um pouquinho esse kit utilizando a Palfic, que é uma resina que eu gosto muito, aliada a pincel. Eu gosto muito de trabalhar com pincel porque eu trabalho com magnificação, com microscopia e lupa. Então, quando eu utilizo um pincel, eu crio um alisamento, um assentamento muito interessante dessas camadas. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que você adquiriu esse kit aí. Eu queria agradecer a confiança, mas principalmente te dar parabéns por estar pensando em utilizar algo de altíssimo nível para o teu paciente, que é algo que eu acredito muito, tá? Então a gente vai entrar nessa parte agora da parte prática, e aí eu já agradeço você agora por ter confiado no nosso trabalho. Um grande abraço e até mais. Nos vemos na próxima videoaula, que é do kit de rotina clínico, de materiais que a gente vai utilizar para fazer os nossos casos clínicos. Um grande abraço.